Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz um bate-papo sobre o novo marco regulatório das comunicações, antiga bandeira dos movimentos sociais. O tema ganhou fôlego com a popularização da internet e o crescimento dos blogs informativos e das redes sociais. O assunto está na pauta do Ministério das Comunicações. A pasta é responsável pela elaboração do documento com a promessa de ampliar o acesso à informação no país. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é a jornalista Ana Paola Amorim, doutoranda em Ciência Política e professora de Comunicação da Universidade FUMEC. Olá, professora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Deus? Tudo jóia. Professora, por quais razões o Brasil precisa de um novo marco regulatório das comunicações, na sua avaliação? Temos vários motivos que nos levam a pensar. Eu acho que a gente pode resumir num só. Nós precisamos de ter o direito à liberdade de expressão garantido para todos e todas, né? Que todos e todas possam falar e ser ouvidos, né? E a gente não tem isso, porque, por que a gente precisa do marco regulatório? Justamente para garantir isso. Nós temos hoje assim, a falta de diversidade e pluralidade da mídia. Ela é um empecilho a esse direito à liberdade de expressão. Nossa legislação de radiodifusão ela é defasada, ela está defasada em relação às novas mídias, está defasado, está desatualizado também, não segue os principais parâmetros internacionais, está fora dos principais parâmetros internacionais, e é fragmentada, né? Completamente fragmentada essa legislação. O que nós temos é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 1962, né? E tem a Lei Geral de Telecomunicações de 97 e uma série de decretos que regulamentam, alguns são contraditórios uns com os outros, então a gente tem que regulamentar isso, né? Com esse objetivo. A ideia, professora, seria seguir a experiência de outros países que já possuem marcos regulatórios para a comunicação, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Argentina mais recentemente, é isso? Claro que o marco regulatório de cada país ele segue suas especificidades, particularidades, né? Agora é importante a gente ter em mente que outros países já desenvolvem isso, porque aqui no Brasil essa discussão da regulamentação das comunicações é um assunto que tem sido historicamente interditado pela grande mídia, taxando como um cerceamento da liberdade de expressão. Quando, na verdade, países de democracia liberal, que ninguém questiona, né, como você mesmo falou, da Inglaterra, a França, Portugal, tem, né, Canadá, na Inglaterra nós temos essa legislação e ninguém fala que é cerceamento da liberdade de expressão, pelo contrário, né? Aqui no Brasil, um quadro de ausência de regulamentação, como nós temos no Brasil, acaba beneficiando as grandes empresas de mídia, né? Porque sem essa regulamentação, o que nós temos é uma concentração de propriedade, né? Há uma concentração de voz mesmo, quer dizer, de quem determina o que sai e o que não sai. O professor Rogério Cristofoletti em 2004, fez um trabalho que ainda é atualizado, onde ele fala que 80% de tudo que é lido, visto e ouvido no país é controlado por 7 grupos empresariais, né? Então, agora, professor, quais são as principais propostas envolvidas nesse debate? Quando a gente fala do marco regulatório, é interessante até a gente contextualizar também que a proposta do marco regulatório ela não está disponível ainda para a gente, infelizmente, né? O que há é um pré-projeto que foi feito pelo ex-ministro, né, então ministro Franklin Martins, no final de 2010, foi encaminhado ao ministro Paulo Bernardo, né, das Comunicações, e esse projeto ele ainda não foi submetido à consulta pública, mas há uma mobilização dos movimentos em defesa da democratização da comunicação, como o Fórum Nacional dos Direitos da Comunicação, o Coletivo Intervozes, e vários movimentos e várias associações que integram esse movimento pela defesa da liberdade de expressão. E já apresentaram várias propostas, inclusive foram encaminhadas ao ministro Paulo Bernardo, né? Tem algumas questões que são básicas. A primeira é mudar a questão, não é a primeira não, mas uma das que se destacam, né, é mudar os critérios de outorga.
né? Critérios têm que ser transparentes, democráticos, participativos, e da forma como acontece hoje a concessão dos canais de rádio e TV, ela é pouco transparente e nada democrática. Combater, de fato, a concentração de propriedade dos meios de comunicação. Um ponto fundamental é garantir acesso a todas as pessoas aos serviços básicos, que isso inclui acesso aos serviços de radiodifusão, aos serviços de voz e também à banda larga, né? Quer dizer, essas questões também têm que estar contempladas nesse marco. Também uma orientação de defesa dos direitos humanos, ela deve orientar a formulação desse marco, quer dizer, e proteção da produção nacional, né? Na verdade, se formos falar de todos os marcos, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, ele elaborou uma plataforma, né? Ele fez um seminário em 2010, elaborou um documento que foi submetido à consulta pública, ficou em aberto na internet durante um bom tempo e recebeu contribuições de várias associações, de vários movimentos. E esse documento ele tem 20 pontos, né, gerais que foram apresentados ao ministro. Agora, professora, desses pontos, desses 20 pontos e desses que a senhora colocou aqui, quais o novo marco regulatório não poderia deixar de trazer? Assim, quais são os principais, quais seriam os principais? Assim? Esses que eu falei, né, a questão da propriedade, que você mudar os critérios de concessão de outorga. Que eu esqueci que é fundamental, é implantar o princípio de complementaridade no sistema de mídia, de radiodifusão. O que é o princípio de complementaridade? O Brasil hoje ele tem um sistema de rádio e televisão que é de exploração, né, dos serviços de radiodifusão, que é baseado exclusivamente, né, prioritariamente na exploração comercial privada. Né? E nós podemos muito bem estabelecer, como aconteceu na Argentina, um sistema complementar, né? de divisão entre o setor privado, o público e o estatal, né? Considerando como setor público as entidades sindicais, as associações, né? Enfim, as redes comunitárias, né? Que integrasse uma rede que não fosse exclusivamente privada, né? E mesmo dentro dessa rede privada que tivesse uma regulamentação democrática, né? Para evitar a concentração, né, de propriedade, que é o que nós temos hoje, a questão da propriedade privada. Proteção da produção nacional. Essa proteção da produção nacional é um item que está presente em várias legislações, né? Na França existe, no Canadá existe, e ninguém fala que é intervenção em produção de conteúdo. Né? Professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto. Vamos lá? Vamos lá? A proposta é antiga, mas a batalha pela democratização da comunicação é atual. Em fevereiro, o Ministério das Comunicações sinalizou que, finalmente, concluiu a proposta de consulta pública sobre o novo marco regulatório da comunicação. Agora, só depende do aval da presidente Dilma. Foi colocada a necessidade de uma mesa de conversa com a sociedade, para que a sociedade participe da criação do marco regulatório, para que o governo tenha uma interlocução maior com a sociedade, para que abra espaço para a sociedade para discutir o que é importante na questão da democratização da comunicação e o que o povo quer para ele, né? Porque a comunicação, ela não é dos veículos de comunicação, ela não é do governo, ela é da sociedade. O projeto é fruto de debates acumulados ao longo das últimas décadas, em especial da primeira Conferência Nacional de Comunicação. A primeira versão recebeu mais de 200 contribuições, que foram parcialmente incorporadas no documento. Entre as principais propostas estão promover e fomentar a cultura nacional em sua diversidade e pluralidade, promover a diversidade regional, étnico-racial, de gênero, classe social e de orientação sexual, proteger as crianças e adolescentes de toda forma de exploração, discriminação, negligência e violência, além da sexualização precoce, garantir a acessibilidade plena aos meios de comunicação, com especial atenção às pessoas com deficiência, e promover a participação popular
na tomada de decisões acerca do sistema de comunicações brasileiro, no âmbito dos poderes executivo e legislativo. Depois de 20 anos de luta, os trabalhadores do ABC Paulista conquistaram a concessão da TVT. A emissora entrou no ar 5 anos depois e hoje representa uma grande vitória para a sociedade e um passo importante na luta pela democratização da comunicação. A Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho é sem fins lucrativos e foi criada ainda em 1991. Uma equipe com cerca de 100 profissionais é responsável pela produção da programação própria da TVT, que é disponibilizada pelo canal 46 UHF e pelo site oficina da emissora, além de ser retransmitida em 27 canais comunitários a cabo da Grande São Paulo e em mais de 240 pontos de abrangência da rede NGT em todo o país. A perseverança, né, e o objetivo de você entender que é um direito do trabalhador ter voz, ter espaço e poder se manifestar e exigir, né, do Estado, do governo, ações que atendam a demanda dessa categoria e de todas as outras, né, é importante, porque isso, na verdade, é direito de todo brasileiro. Para o diretor de comunicação do Simprominas, Ayrton Silva, o marco regulatório pode garantir a pluralidade de pontos de vista na mídia. É fundamental um marco regulatório da comunicação no Brasil, porque assim os movimentos sociais, os sindicatos, enfim, os movimentos, as minorias, teriam muito mais acesso aos meios de comunicação, teriam a possibilidade de ter canais, né, de televisão, rádios comunitárias, enfim, isso traria uma diversidade muito maior no aspecto da comunicação de forma geral. Agora, professora Ana Paula, qual a sua expectativa em relação à aprovação desse marco no governo Dilma, já que o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, não tem demonstrado muito interesse em promover esse debate? Esse é o nosso grande desafio. Eu acho que essa relação essa defesa pela democratização da comunicação no país, ela é uma bandeira com um caminho longo pela frente, né? Há muita resistência, nós sabemos que tem muita resistência dos setores de mídia. E a pressão é muito grande. Eu acho que nós precisamos de ir para a rua, né? Eu acho que aumenta a nossa expectativa à medida que esse assunto ele vai tomando as ruas. Quando nós olhamos nos blogs e na discussão das redes sociais, é uma discussão bastante intensa, né? As pessoas sentem que estão impedidas, que a voz não está sendo ouvida, né? A dor da gente não sai no jornal, mas não sai mesmo, né? E aí, em função disso, o Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações, ele está organizando uma campanha de mobilização nacional em defesa da liberdade de expressão e pelo novo marco regulatório, né? Essa é nosso desafio, porque nós temos uma pressão muito econômica muito grande do lado do outro lado, né? Entre os que não se interessam por um quadro regulamentado, né, das comunicações. Porque regulamentar as comunicações significa democratizar a liberdade de expressão, significa fazer com que a liberdade de expressão seja de fato um direito exercido por todos e todas, né? Então, acho que depende muito da gente, né? Essa é a expectativa. Agora, professora, como a sociedade pode participar desse debate e qual o papel da educação nessa discussão? A sociedade pode participar, né, acompanhando as campanhas de mobilização, pressionando, né, no próprio site da FNDC, né, que é o Fórum Nacional de Direito da Comunicação, tem essa mobilização. E eu acho que a educação, você falou num ponto que eu acho que é fundamental, porque a gente não fala de comunicação sem educação e de educação sem comunicação, né? Eu acho que uma coisa está ligada. O professor Vinícius de Lima, ele fez um trabalho em 1981 em que ele estudou o conceito de comunicação no Paulo Freire. E esse trabalho dele foi reeditado há pouco tempo pela Fundação Perseu Abramo. E é muito interessante como é que ele pega o trabalho de um pedagogo, né, e vai mostrar como, quando ele desenvolve o conceito dele de educação, como está diretamente ligado ao conceito de comunicação,
né? Que a comunicação é compartilhar o conhecimento, né? E aí a educação, ela tem essa... Quando você trabalha nessa dimensão da comunicação, você valoriza essa pauta. Quando os profissionais de educação valorizam os conteúdos de direitos humanos, né? Que a comunicação é um direito humano fundamental, né? Ele é um direito humano e a gente tem que pensar que o direito humano ele é politicamente construído, né? A gente não nasce com ele, a gente conquista, né? É uma conquista histórica dos direitos humanos e essa conquista é a comunicação. Então, essa é um papel, assim, é difícil a gente falar assim qual é o papel, mas ele está ligado fundamentalmente a isso e permeia, né, todo o conteúdo da educação, né? Certo. Professora Ana Paola Mourinho, agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Eu que agradeço o convite e muito obrigada e parabéns ao Extra Classe que está estreando um novo modelo, né, de programa. Confira agora o vídeo da campanha do Simprominas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando em dia de prova o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Manhã de poesia neste domingo, 15 de abril, em Belo Horizonte. De 10 ao meio-dia vai acontecer o recital público Sementes de Poesia. O evento será na Praça dos Fundadores, no Parque Municipal Américo René Gianetti, no centro de Belo Horizonte. A entrada é franca. Nesta terça, 17 de abril, às 19 horas, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade vai exibir o filme Vermelho como o Céu. O longa conta a história de um menino que, após ser rejeitado pela escola pública, é enviado para uma escola especial, onde descobre novas possibilidades. Na quinta, dia 19, o filme Bollywood Dream estará em cartaz no Cineclube Uma Tela no Meu Bairro. Informações em www.simprominas.org.br. Confira agora o Simpro em Movimento. No dia 12 de abril, representantes do movimento sindical, empresariado, legislativo, entre outros setores da sociedade, participaram de um ato na Assembleia Legislativa em defesa da produção e do emprego no país. O presidente do Simprominas e da CTB Minas foi um dos palestrantes no evento. É cobrado do governo federal, dos governos estaduais, que retome um projeto de desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, que esse desenvolvimento leve em consideração a produção, leve em consideração o trabalho, o salário, as condições de trabalho e de vida do povo. Então isso que nos coloca em convergência com o empresariado mineiro e brasileiro na construção e na perspectiva de uma nova retomada do crescimento da indústria nacional. De acordo com os organizadores, o objetivo do ciclo de debates é mobilizar a sociedade para a defesa da indústria, da geração de riquezas e da criação de empregos no Brasil. O requerimento para o debate foi feito pelo deputado Celinho do Sintrocel, após articulação com as centrais sindicais. Para que a gente possa construir propostas, buscar entendimento, levar sugestões, tanto ao governo do Estado quanto ao governo federal, para que o Brasil não fique de certa forma, estagnado em relação ao fortalecimento da indústria. O ciclo de debates é parte das ações do movimento Grito de Alerta, que discute o processo de desindustrialização nacional. Empresários e trabalhadores encontraram pontos de convergência que podem contribuir para o desenvolvimento do país. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.